Senhoras e senhores, bom dia. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Agradecemos também a presença da vice-presidente e diretora médica da Unimed Rio, doutora Denise Durão, do conselheiro técnico-científico do Instituto Unimed Rio, doutor Eduardo Costa, e do gerente médico da DASA, doutor Alberto Chebabo. Agradecemos a toda a diretoria da Unimed Rio e DASA pelos meios para a realização do 2º Simpósio de Atualização Médica. Desejando uma manhã proveitosa, pedimos que silenciem seus aparelhos celulares. Neste momento, gostaria de chamar doutor Eduardo Costa, doutor Alberto Chebabo e doutora Denise Durão. Bom, em nome do Instituto Unimed Rio, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. É motivo de satisfação a gente estar conseguindo fazer esse 2º simpósio, e cujo público-alvo são os nossos cooperados. Eu quero agradecer essa parceria do DASA, que é, como a Flávia já comentou, nos fornece praticamente todos os meios para a realização disso, com o mínimo custo para a nossa cooperativa. Eu gostaria só de, eu não sei se todos os colegas cooperados conhecem o Instituto Unimed Rio. Ele não faz parte da cooperativa, ele é uma outra instituição, uma organização social sem fins lucrativos, que foi criado já há alguns anos para poder fomentar atividades de ensino, coordenar a residência médica do nosso hospital, fomentar a pesquisa, preferencialmente direcionada aos interesses da operação da cooperativa, e participar, fomentar ações sociais também para a sociedade. Coisas que não são objeto de uma cooperativa, por isso a existência do Instituto Unimed Rio, e essa é uma das atividades que nós temos procurado fomentar, que é a atualização aos cooperados, além de várias atividades com residentes do nosso hospital, com acadêmicos na terapia intensiva. A gente tem aqui a doutora Márcia Freitas, que coordena esse estágio lá no hospital. Então, eu quero agradecer a todos vocês e espero que tenhamos uma manhã muito proveitosa, abordando temas que eu acho que são muito importantes na área clínica e cardiológica e que têm um impacto, né, importante em termos de custos. Então, nós devemos tentar racionalizar a utilização desses métodos diagnósticos mais modernos. Eu passo a palavra para o Alberto Chebabo, ele é gerente médico do DASA, que nos apoia aí grandemente. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Queria agradecer a parceria com o Instituto Unimed Rio, e a gente, na DASA, acha importante essa educação continuada, principalmente na ideia de que a gente oferece esses exames, mas esses recursos, como o Eduardo falou, têm que ser racionalizados, e é importante que a gente saiba usar de forma adequada os recursos. Hoje, a gente, na área de cardiologia, a gente vai falar bastante sobre a área de cardiologia, clínica, imagem, cardiologia, como a gente vai utilizar as diferentes metodologias, né, no diagnóstico, no acompanhamento dos pacientes. E, mais uma vez, agradecer à Unimed pela parceria. Bom dia a todos. Só para encerrar essa abertura, né, gostaria de agradecer a presença e colocar para os cooperados, né, que o Instituto Unimed está aí para a gente seguir num caminho científico, né? Então, é um prazer recebê-los aqui no 2º simpósio, e vamos dar continuidade, então, aí aos nossos eventos científicos. Obrigada. Dando início ao primeiro módulo, cujo tema é Métodos de Imagem na Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatias, convido doutor Ademir Batista, professor titular de Cardiologia da Universidade Federal Fluminense, doutor em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite à direção da Unimed Rio e da ASA, dizer que é um prazer muito grande estar aqui para a moderação dessa mesa, cujo tema aborda a imagem, insuficiência cardíaca e miocardiopatia. Nós vamos entrar num cenário de uma doença, insuficiência cardíaca, que atinge 23 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil 2,8 milhões, quase 3 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca, o que provoca um número de internações em torno de 219 mil
com rehospitalização de 30% a 40% em 6 meses. Uma doença extremamente importante e que merece ser estudada e racionalizada para o uso de imagens que são fundamentais na condução deste problema. E o primeiro tema que nós vamos abordar é a ecocardiografia na insuficiência cardíaca. Merece menção especial a ecocardiografia, porque quando Lindström Adler começou a aplicar o ultrassom na cardiologia, em 1953, há mais de 64 anos, ele não tinha ideia que estava criando um divisor de águas na cardiologia, porque, a partir do ecocardiograma, a cardiologia se torna uma especialidade muito mais acessível, muito mais racional e muito mais objetiva. Perde muito de subjetividade e ganha muito de objetividade. Então, a ecocardiografia tem o papel de destaque. Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é um método que é considerado classe 1, nível de evidência C, e o método de escolha na insuficiência cardíaca. Não é tão caro e traz esclarecimentos compensadores. Portanto, o ecocardiograma terá um papel extremamente importante. Para isso, eu vou convidar Alex Félix, que é especialista do Instituto Nacional de Cardiologia, é um dos coordenadores da cardiologia e de imagem no DASA, e trabalhou conosco em Laranjeiras, em pesquisa, é uma pessoa extremamente qualificada para discorrer sobre esse tema. Obrigado, professor Ademir, obrigado pelas palavras, obrigado à Unimed e à DASA pelo convite para estar nesse simpósio. É um prazer, bom dia a todos. Só para ter uma ideia, quantos desses auditórios são cardiologistas? A grande predominância de cardiologistas. A insuficiência cardíaca é um tema muito importante, muito plural. A gente tem uma enorme gama de etiologias responsáveis e, como o doutor Ademir já falou, dentre os métodos de imagem na insuficiência cardíaca, a ecocardiografia tem um papel de destaque, eu vou tentar mostrar isso para vocês nos próximos 20 minutos. Então, o eco tem um papel importante, tanto para o diagnóstico, como para o prognóstico, tratamento e follow-up dos pacientes com insuficiência cardíaca. As vantagens: é um exame de baixo custo, portátil, você não usa radiação, não requer contraste iodado, é altamente disponível e é uma técnica hoje com boa reprodutibilidade, cada vez mais temos parâmetros objetivos para acompanhar esses pacientes. As desvantagens, a gente vê isso no dia a dia, é o operador dependente. Então, ideal a gente saber para quem a gente manda, ter um contato bom com o médico que faz os ecos dos seus pacientes. E, além disso, nem todos os pacientes têm uma boa janela, e isso acaba sendo uma limitação. Como o doutor Ademir já falou, é classe 1C, pela Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, e um exame de imagem de escolha para diagnóstico e segmento dos pacientes. Dentro do algoritmo de avaliação desses pacientes com dispneia e cansaço, sintomas de insuficiência cardíaca, além da anamnese, exame físico, eletro, raio-x, o exame de primeira linha é o ecocardiograma, tanto para pacientes de alta probabilidade, mas também de probabilidade intermediária e baixa. É um exame importante para a avaliação desse paciente, para o diagnóstico adequado. Hoje entra aqui outro tipo de exame, que é o point of care. Alguns médicos já têm acesso a aparelhos portáteis, serve também como uma extensão do exame clínico, mas o exame de ecocardiograma completo é fundamental na avaliação desses pacientes. E a gente consegue dividir a insuficiência cardíaca por um diagnóstico funcional, entre pacientes que têm uma insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, acima de 50%, paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, menor do que 40%, e um nível intermediário, chama mid-range, insuficiência cardíaca, que é um paciente que não está em nenhum desses dois extremos. Existem diferentes etiologias, prognósticos e resposta à terapia, e o eco ajuda a avaliar e tentar esmiuçar um pouco mais essas categorias. E dos sintomas de insuficiência cardíaca, o importante saber é que a gente tem, basicamente, uma reflexão dessas alterações estruturais e funcionais do coração, aumentando a pressão arterial esquerda e congestão pulmonar e sistêmica, e pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um baixo débito. Então, com fração de ejeção preservada, geralmente a fração de ejeção é normal, acima de 50, os sintomas são mais relacionados ao aumento da pressão arterial esquerda por disfunção diastólica, com aumento de pressão venocapilar pulmonar, e a presença de doença miocárdica estrutural pode existir ou não nesses pacientes. E a capacidade funcional dos pacientes geralmente é relacionada ao grau de disfunção diastólica.
Exemplificando, um paciente com uma miocardiopatia hipertensiva, fração de ejeção normal, um ato esquerdo levemente aumentado, esse paciente ainda tem um padrão de déficit de relaxamento, com uma relação entre onda E e E' normal. Então, ele não tem ainda sinais de repercussão maior, aumento de pressão ato esquerda importante, é um paciente com uma disfunção diastólica grau 1. Enquanto temos pacientes também com fração de ejeção preservada, esse já com uma doença estrutural, uma miocardiopatia hipertrófica, com um padrão pseudonormal, com onda E aumentada, um padrão de Valsalva que é bastante compatível com essa disfunção diastólica grau 2, e ele já tem um aumento dessa relação E sobre a linha, um DT às vezes mais curto, se for um doente já partindo para um grau restritivo, ou transição de complacência ventricular, geralmente com presença de hipertensão pulmonar e uma fração de ejeção também do átrio anormal, porque o átrio já não esvazia completamente na diástole. E nesses pacientes a gente vê um fluxo via pulmonar alterado, com uma redução desse componente sistólico de esvaziamento. Além desses pacientes terem fração de ejeção normal, a gente hoje tem um índice de deformação de contratilidade que não é traduzido na função ejetiva, que é o strain bidimensional. E aqui a gente vê que em pacientes com fração de ejeção normal, com essa nova técnica, a gente consegue até avaliar a alteração dessa deformação dependendo do tipo de doença e o tipo de acometimento. Aqui um paciente idoso, uma alteração apenas nesse segmento mais basal do septo, um paciente com uma HVE concêntrica, e essa alteração de deformação tem correlação com grau de fibrose miocárdica, e um paciente com uma miocardiopatia hipertrófica assimétrica, níveis progressivos de acometimento da deformação tecidual. Esses pacientes, ressalto, têm fração de ejeção e muitas vezes normal. E os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, esses geralmente têm uma insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, fração de ejeção menor que 40%, e os sintomas são relacionados a esse aumento de pressão arterial esquerda por disfunção diastólica e baixo débito. Esses geralmente têm doença miocárdica estrutural, e avaliar a etiologia, não só a alteração funcional, mas também a etiologia, é muito importante para a gente ter prognóstico e tentar ajudar no tratamento desses pacientes. Aqui a gente vê um caso, um apical 4 câmaras, eco transtorácico, aumento biatrial, disfunção grave biventricular. Um padrão de strain muito alterado. E, além dessas alterações, existem outras alterações que a gente vê nesses pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que também contribuem para a gente abordar a possibilidade terapêutica e entender melhor o mecanismo fisiopatológico. Por exemplo, o assincronismo. Muitos pacientes têm assincronismo e isso é um fator importante na evolução e que pode ser também abordado em relação a tratamento. E insuficiência mitral importante, né? É um paciente que você, às vezes, tem dificuldade de manejar na terapêutica justamente por esses outros fatores concomitantes. Dados hemodinâmicos que o eco pode fornecer, aqui um padrão restritivo de diástole, um paciente com vários sinais de aumento de pressão arterial esquerda, e aqui, além disso, congestão venosa sistêmica. Além disso, função sistólica do VD, que é um índice prognóstico nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Aqui a gente vê um VD muito disfuncionante, alteração importante do strain, e, sem dúvida, um paciente muito pior prognóstico. Em relação ao diagnóstico etiológico, o eco é importantíssimo nessa abordagem. A gente sabe que pode haver mais de uma causa, muitos doentes hipertensos, depois tem miocardiopatia isquêmica, existe a concomitância de vários mecanismos fisiopatológicos. A história epidemiológica e clínica são fundamentais, o aspecto funcional e anatômico do eco pode auxiliar nessa abordagem. E pode ser fundamental também para o tratamento, uma vez que você descobre o mecanismo causal dessa insuficiência cardíaca. E importante impacto no prognóstico. Existe uma grande variedade de etiologias de doença cardíaca, mais comuns isquêmica, idiopática, hipertensiva, e a gente vai mostrar alguns casos que ilustram essas outras etiologias possíveis a seguir. Na isquêmica, apenas ressaltar que não só dilatação, aumento do VE, fração de ejeção, mas existem outros aspectos importantes, por exemplo, se é um paciente com aneurisma, um remodelamento, e isso repuxa a válvula mitral, então ele não só o baixo débito dele é gerado pela disfunção ventricular, como também uma regurgitação mitral grave. Então, o eco permite avaliar miocárdio, estrutura, fração de ejeção e outros mecanismos funcionais para gerar baixo débito. Aqui a gente vê com um software específico para avaliar em 3 dimensões esse aparato valvar mitral, de que essa válvula é inteiramente repuxada, e isso é importante, inclusive, num paciente que vai submeter uma cirurgia para avaliar a reparabilidade da válvula. Em relação à hipertrófica, a gente conhece bem uma alteração genética, fenótipos variados, hipertrofia do VE pode ser assimétrica ou não, varia em grau e localização,
E o aspecto eco de uma hiperecogenicidade, um aspecto granulado ou salpicado no miocárdio, ela pode ou não ser obstrutiva e gerar com isso o movimento sistólico anterior da mitral, que é um mecanismo de regustação mitral. E a possibilidade também de existência de aneurisma apical, nos casos em que você tem um gradiente médio ventricular. O eco pode detectar alterações precoces da função miocárdica através do strain, e ele ajuda também no acompanhamento, no tratamento desses pacientes. Aqui exemplificando, uma miocardiopatia assimétrica médio-apical, um aneurisma na ponta, paciente com grande aumento de espessura miocárdica nessa região mais médio, e apical, no caso, acabou formando um aneurisma, mas ele também tinha acometimento, e o strain mostra bem a ausência de deformação nessa região mais apical. Algumas distribuições menos típicas, aqui nesse caso, parede inferolateral bastante espessada, o septo também bastante hipertrofiado, também aqui um mapa polar, né, na técnica de deformação tecidual pelo strain, e aqui uma distribuição mais concêntrica, que às vezes confunde bastante até com a miocardiopatia hipertensiva. Esse é um caso para exemplificar como o eco pode ajudar. Aqui você vê nitidamente, com a sístole, o SAM, movimento sistólico anterior da mitral, estreitando a via de saída. Isso causa uma IM grave nesse paciente. Esse é um exame transesofágico. Você vê o turbilhonamento sistólico aqui na via de saída, ela é esmagada durante a sístole, um gradiente de 86. Isso é muito importante, isso diminui bastante o débito desse paciente. E aqui no 3D a gente vê debaixo da válvula mitral esse folheto chegando para frente, estreitando, quase que fechando a via de saída. Isso aqui vendo de cima no eco 3D, você vê o pequeno espaço que o sangue tem para passar na sístole. E a válvula mitral, num detalhe também ao eco 3D, mostrando como ela chega para frente aqui na sístole, e isso faz com que cause uma falha de coaptação e uma IM grave. E isso é importante na abordagem do paciente. Esse paciente, por exemplo, além do SAM, que é algo que você consegue melhorar com uma miectomia, que era o procedimento proposto, ele, além disso, tinha também um tethering. Você vê que a válvula fica um aspecto cônico, né? Então, esse paciente acabou trocando a válvula mitral. Então, o eco, nesse caso, definiu não só o aspecto funcional, o anatômico desse paciente, como também ajudou na programação cirúrgica. Na infiltrativa, eu vou tentar falar mais rapidamente, senão não vou passar do tempo, mas a gente vê, a amiloidose é a etiologia mais frequente dessas miocardiopatias infiltrativas. Você tem aumento de espessura das paredes, do VE e ou do VD, espessamento de válvulas e do septo interatrial por depósitos amiloides. A fisiologia é restritiva na diástole, você tem aumento biatrial, e isso é importante, que esses pacientes têm uma dissociação eletromecânica, causada justamente por essa infiltração da parede por depósitos amiloides. E a alteração de fração de ejeção geralmente é tardia e encerra mau prognóstico para esses pacientes. O eco auxilia no diagnóstico precoce, ele te dá prognóstico avaliando disfunção do VD, fração de ejeção do VE, strain do VE também tem valor prognóstico e a presença de efusão pericárdica. E, além disso, avalia a presença de trombo no interior dos átrios. Só mostrando, esse é um caso de um paciente de 55 anos, dispneia e tosse há 3 meses, sinais de congestão venosa sistêmica, um eletro de baixa voltagem, com sobrecarga direita. Aqui a gente vê um eco transtorácico, um apical adaptado, uma grande massa dentro do átrio direito, e essa massa é bem vista aqui, bastante móvel, um átrio dilatado. Esse é um triplanar mostrando que tem aumento de espessuras miocárdicas, espessamento do septo, aumento biatrial e um padrão de strain, de deformação, que se chama apical sparing, que é bastante característico da amiloidose. Então, o eco consegue te dar vários aspectos, inclusive para diagnóstico etiológico, avaliação funcional e, naquele caso, a complicação, que é a presença do trombo. Esse paciente tinha também acometimento do VD, com alteração da deformação e da contratilidade através da função ejetiva. No transesofágico, a gente vê melhor essa massa. O paciente foi para o INC com uma indicação de cirurgia, acharam que era um mixoma. E aqui a gente vê, com bastante detalhe pelo eco, que essa massa está aderida ao apêndice atrial direito. No 3D, a gente vê, inclusive, um pedículo aderindo essa massa ao apêndice atrial. A paciente foi anticoagulada e, em 6 meses, essa massa sumiu. Então, o eco fez toda a diferença, a doente não foi operada e teve um tratamento adequado. Essa é a ressonância, o Felipe depois vai falar mais sobre ressonância, mas mostrando aquilo que a gente já falou, o eco, aumento de espessuras, espessamento do septo, e aqui um padrão de realce tardio subendocárdico difuso, que é característico da amiloidose. Idiopática, muitas idiopáticas a gente não acha nenhuma causa, a biópsia é inexpressiva, acaba nessa categoria, não tem uma causa conhecida, atribui-se mecanismos inflamatórios, doenças virais, doenças autoimunes. O eco ajuda bastante a avaliar
o padrão de hipocinesia, se tem indicação para ressincronização, ou até mesmo avaliar o paciente para o transplante. Nesse caso, uma IM grave, então a gente vê mais uma vez que é um mecanismo importante de sintomas de insuficiência cardíaca nesses pacientes. E aqui um paciente, seu eixo curto, a válvula mitral afastada do septo, disfunção biventricular, um paciente já com derrame pericárdico, um prognóstico mais reservado. A gente vê em muitos desses pacientes também esse padrão que a gente chama de tethering. Como a gente pode ver aqui no 3D, as cordoalhas estão esticadas, né, e a válvula mitral está muito afastada e se desloca para próximo da ponta do VE. Esse é o aspecto da reconstrução, vendo que é uma válvula em tenda, e isso não adianta você diminuir anel nesses pacientes, porque o mecanismo não é só a dilatação do anel. Você vai diminuir o anel e ela vai estar repuxada. Muitas vezes você não consegue corrigir isso com um reparo cirúrgico. Miocardiopatia periparto, causa desconhecida, mecanismo imunológico provável, ocorre no final da gestação ou nos primeiros meses pós-parto. A gente deve sempre tentar buscar outras causas de insuficiência cardíaca. Tem uma regra que é a regra dos terços. Um terço recupera a função completamente, um terço progride a insuficiência cardíaca até a lista de transplante, evolui muito mal. Então, é uma miocardiopatia dilatada, hipocinesia difusa, similar à miocardite, e tem uma grande propensão à formação de trombos com alto risco de embolização. Mostrando um caso recente, 37 anos, uma paciente na segunda gestação, 5 semanas pós-parto, evoluiu com dispneia, até ortopneia, e ao chegar no hospital a gente vê essa grande massa, quase obliterando a ponta, uma massa irregular, com umas áreas em permeio, em que a gente vê uma hipoecogenicidade, um padrão de strain bastante alterado, uma disfunção ventricular grave, e no 3D a gente vê essa massa próximo da via de saída do VE, com um aspecto bastante preocupante em relação ao potencial emboligênico. Aqui a gente vê que 2 massas grandes na ponta, são trombos, tem um trombo no VD, então é uma paciente que evoluiu inicialmente mal, teve fenômenos embólicos e permaneceu no hospital durante um tempo, anticoagulou, e no final ela acabou saindo melhor, acabou resolvendo o quadro, enfim, com poucas sequelas, mas é uma doença grave e que muitas vezes subdiagnosticada. Tá? A não compactada é uma doença genética. Geralmente você tem uma camada extensa de miocárdio não compactado, como a gente vê aqui nessa imagem desse artigo, a parte compactada é muito fina. Geralmente o diagnóstico é feito em jovens e crianças, geralmente localizado em paredes apicais e lateral do VE, e a possibilidade também de eventos tromboembólicos pela formação de trombos nesses recessos intertrabeculares. Você tem trabéculas altas, miocárdio fino e espaços profundos. Isso pode formar trombos. Tá? Um critério diagnóstico pelo eco seria da espessura desse miocárdio não compactado sobre o compactado maior do que 2 no final da sístole. Aqui a gente vê o aspecto no eco, um eco transtorácico, trabéculas grandes, espaços profundos intertrabeculares, miocárdio compactado bastante fino. Esse aqui é o 3 câmaras apical, a gente vê esse mesmo aspecto, um frangeado com bastante trabeculação. Esse aqui é um eixo curto, você vê que existe muito espaço entre várias trabeculações. Aqui eu fiz a medida, tem critério realmente pelo eco, e esse critério é derivado da ressonância, em que a gente tenta ver essa altura da trabécula sobre o miocárdio compactado. Só para também ilustrar, uma doença cardíaca eosinofílica, né, a gente não vê com muita frequência, mas em pacientes com uma eosinofilia mantida, ele pode ter fibrose e trombos com uma predileção de localização mais apical, até mesmo obliteração apical, e em sua forma extrema, a endomiocardiofibrosi, e geralmente ela se inicia até como uma miocardite. A gente geralmente não pega os doentes nessa fase, e em fases mais avançadas a gente vê isso daqui. Quase obliteração apical, é característico dela que a função do miocárdio não envolvido é normal, e aqui um corte transverso, você não vê cavidade do VE. É nitidamente uma obliteração apical. Esse era um paciente com uma leucemia eosinofílica crônica, ele tinha uma insuficiência cardíaca refratária e evoluía muito mal em relação ao controle terapêutico. E aqui a gente vê um derrame pericárdico importante, obliteração dos 2 ápices, então tinha acometimento de VE e de VD, e o aspecto característico, que é de contratilidade mantida nas demais paredes. Takotsubo, uma doença que a gente vê bastante, está cada vez mais em voga, os pacientes estão mais idosos, né, que é a faixa etária em que a gente acaba pegando mais essas alterações. Geralmente o doente tem dor torácica, alterações de eletro, enzimas levemente alteradas, e isso acaba criando um diagnóstico diferencial como uma doença isquêmica aguda, uma síndrome coronariana aguda, e eles têm tipicamente alteração transitória da função ventricular. No CAT ou outros métodos de avaliação, não tem doença arterial coronária obstrutiva.
A causa não é inteiramente conhecida, é ligada ao aumento de atividade nervosa simpática e o padrão clássico no eco de balonamento apical, ou algumas variantes, e 30% tem acometimento de VD associado. Só exemplificando, você vê a ponta toda parada, um balonamento da ponta, isso a gente vê em 3 planos apicais e também no strain. Esse é o padrão clássico, mais de ponta, e aqui um padrão de variante médio ventricular, a gente vê aqui na ventriculografia, a ponta contrai, a base também, e o segmento médio faz um balonamento. Isso mostrado também ao eco e ao strain, localizando bem essa alteração. Bom, eu vou adiantar, que eu acho que senão vou passar do tempo. A miocardite a gente vê também bastante no dia a dia, frequentemente associada a infecções virais, alterações inexpressivas, inespecíficas do eletro, e os achados também ao eco não são específicos. Então, a gente pode ver algumas alterações contráteis regionais, o diagnóstico é difícil e exames de imagem podem contribuir, principalmente a ressonância, através do realce tardio, pode haver derrame pericárdico associado ou não, e o strain tem um papel interessante nessa avaliação, através da deformação miocárdica. Esse aqui é um exemplo, um eletro com supraconcordante, aqui em parede anterior, paciente jovem, dor torácica opressiva e aumento de troponina. Aqui a gente vê uma alteração que talvez pela luz a gente não consiga observar muito bem, mais apical, e o strain mostra uma área mais clarinha aqui de alteração de deformação também nessa região, tentando mostrar aqui, mas eu acho que o contraste pela luz não é possível mostrar, mas existe essa alteração localizada, valor de 15, comparado a 23 nos outros segmentos, e aqui a gente vê do paciente na chegada, o realce tardio marcando bem essa região que o eco já observava, e 6 meses após melhorou completamente, era uma área de edema, né, pela miocardite, e aqui em detalhe essa alteração, e o eco foi capaz de demonstrar isso precocemente. Para finalizar, o eco tem não só diagnóstico, ele pode contribuir, mas também no prognóstico, através da avaliação do volume do ventrículo esquerdo. Nessa série de casos, no BEST Trial, a gente vê que o volume diastólico ele tem correlação com mortalidade nos pacientes, mortalidade, hospitalização ou transplante, como também o grau de regurgitação mitral e o tempo de desaceleração, que é um índice de função diastólica importante. Além disso, técnicas novas, como o strain, também podem influenciar nessa capacidade de predição de mortalidade, como a gente vê com o uso do strain 2D, adicional, inclusive, à fração de ejeção pelo Simpson. Você vê que tem um valor preditor adicional, com um valor de strain menor do que 12, sendo um dos maiores preditores de mortalidade em algumas coortes. E o volume atrial esquerdo, que é um índice que reflete a disfunção diastólica, ele também pode ser importante nos pacientes em relação a prognóstico. Esse aqui é um estudo que avaliou morte, infarto e AVC, avaliando o volume do átrio esquerdo e volumes finais, maiores, ou seja, o átrio que não esvazia garante uma sobrevida pior nos pacientes. Então, para finalizar, o eco é um exame de primeira linha em pacientes com suspeita clínica de insuficiência cardíaca. O raciocínio estrutural, funcional e hemodinâmico integrado é fundamental para a avaliação prognóstica e para auxiliar a abordagem terapêutica de cada paciente. O eco deve responder às perguntas do médico assistente, e por isso a comunicação entre profissionais é de extrema importância. E novas técnicas de avaliação, como o strain e 3D, não são exames de rotina. Tudo que eu mostrei aqui não é do dia a dia, mas podem ser importantes em algumas situações específicas. Obrigado. Agradecer ao Dr. Félix, excelente apresentação, e ele confirma aqui aquilo que nós sempre estamos dizendo, da necessidade de que o ecocardiografista tenha uma visão clínica ampla e profunda. Então, demonstrou aqui uma ótima formação em cardiologia, que é o que realmente nós esperamos do ecocardiografista. Utilizar a técnica, a tecnologia, a favor da clínica do paciente, em primeiro lugar. A seguir, nós vamos convidar o Dr. Felipe Pena, que é responsável pela parte de ressonância magnética cardíaca no DASA, e teremos agora uma visão do que é mais moderno em imagem de cardiologia, a ressonância com as suas contribuições. Então, bom dia a todos. Agradecer o convite, tanto da DASA quanto da Unimed, para estar aqui. Eu vou falar agora, na verdade, sobre ressonância magnética do coração e o papel que ela tem para a investigação, tanto da insuficiência cardíaca quanto das miocardiopatias.
A primeira pergunta que a gente sempre faz, na verdade, que eu gosto de dizer, é todo paciente que tem insuficiência cardíaca, a gente tem que, primeiro, diferenciar se ele é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica contra de uma não isquêmica. Então, essa primeira imagem que a gente tem, né, esse primeiro slide que a gente tem aqui um paciente com uma insuficiência cardíaca de padrão não isquêmica, né, um aqui com o realce tardio dela, que não mostra nada demais, e aqui uma ressonância com padrão isquêmico, que a gente tem um grande infarto aqui anteroseptal. Então, a ressonância ela é capaz de adicionar informação para a gente conseguir diferenciar esses pacientes. Num trabalho que teve, isso publicado em 2003 no Circulation, a gente conseguiu ver que o padrão de realce apresentado pela ressonância era capaz de diferenciar as insuficiências cardíacas entre etiologia isquêmica ou não isquêmica, né? Então, 28% dos pacientes nessa série, eles tinham um padrão que era claramente um padrão não isquêmico, que é aquele padrão de realce mesocárdico, enquanto que 59% dos pacientes eles tinham um padrão de realce normal, e a gente consegue afastar isso, consegue dizer isso com certeza que isso é não isquêmico, e só 13% dos pacientes tinham um padrão de realce que era duvidoso, que a gente ficava na dúvida, quer dizer, que você não consegue afastar 100% a presença de doença isquêmica. Então, ele tem um papel muito importante para ajudar a diferenciar, a gente conseguir iniciar esse processo. O realce, a gente falando disso, dos padrões, né, isso aqui é um trabalho clássico publicado em 2005, a gente tem dois tipos de realce, né? O realce isquêmico, que respeita um território vascular, ele pode ser subendocárdico ou transmural, dependendo do grau do tamanho do infarto que acometeu, e outra, uma série e todos os outros, né, na verdade, que são o padrão de realce não isquêmico aumentando o mesocárdio, que acontece de diferentes etiologias, na miocardite, sarcoidose, amiloidose, tendo o padrão difuso. A gente fala sobre isso. Isso é interessante para a gente saber pelo seguinte, né? Pelo padrão de realce, a gente consegue dizer ali se a doença é isquêmica ou não isquêmica, isso é uma resposta fundamental. Na avaliação da insuficiência cardíaca, a ressonância acaba entrando num papel de relevância na avaliação de vários subtipos. Isso está nas diretrizes, uma diretriz do uso de ressonância magnética TC computadorizada, você vê que é classe 1 ou classe 2A em praticamente todas as indicações. E eu vou mostrar aqui um exemplo do que é uma miocardiopatia não isquêmica, né? A gente tem um padrão, isso aqui é um eixo curto, o ventrículo direito aqui, o ventrículo esquerdo, um padrão de hipocinesia difuso, com uma disfunção grave ventricular, do ventrículo esquerdo, aumento das cavidades. Não tem nenhuma área de déficit segmentar cinético a mais, né? Então, é só uma hipocinesia difusa, e com um padrão de realce, que é um padrão de realce mesocárdico. E qual que é a importância desse padrão de realce? Por que eu bato tanto na tecla do realce, né? Na verdade, a função dos métodos complementares, eles não é só a gente dar o diagnóstico dos pacientes, né? A gente tem uma função que é muito importante, que é a gente poder dizer o que fazer com esse exame, o que ele dá de prognóstico. E o realce tardio, na verdade, é uma técnica que surgiu, que tem uma importância prognóstica que é fundamental para a gente entender a progressão desses pacientes, né? Isso aqui é um trabalho de 2006 do Jack, que a gente viu que o realce tardio estava associado tanto à morte e internação, quanto morte elétrica nos pacientes que tinham realce tardio, né? Você ter realce tardio está associado a pior prognóstico, pior desfecho. Isso aqui a gente vendo que o padrão de realce aqui, quando vai olhar a peça histológica, a gente vê que ele se correlaciona com fibrose. Em uma outra série de tudo, isso também se repete, que a presença de realce tardio aumentou em 8 vezes o risco de eventos, então só o fato de ter realce tardio já é um achado de pior prognóstico. E num trabalho agora publicado no JAMA, de 2013, com 472 pacientes, com desfecho primário e morte, a mesma coisa, a presença de fibrose, e o realce tardio sendo substituto da gente avaliar não invasivamente a fibrose, sendo um marcador de morte de pior prognóstico. Só que a gente tem um pós-óbito, né, um pós-mortem aqui, vendo que a área de realce bate direitinho com as áreas de realce tardio, e num paciente que foi para transplante que não tinha realce, não tem fibrose aqui no miocárdio. Ainda assim, dentro desse mesmo artigo, a presença do realce estava associada também
ele, além da fração de ejeção, ele tinha um incremento prognóstico, ou seja, não bastava só a disfunção como um dado isolado, mas o paciente que tinha disfunção e realce tinha um prognóstico pior do que só disfunção grave. Isso acaba você podendo reclassificar risco, isso para direções futuras, até para implante de dispositivos e terapêuticas que a gente pode tomar. Saindo um pouquinho da insuficiência cardíaca, entrando dentro da área das miocardiopatias, a gente começa com uma da mais clássica, que é a hipertrófica, e que a gente vê que a ressonância também tem um papel no diagnóstico, né? Isso aqui o Alex não vai gostar muito, mas o que a gente diz é o seguinte: aquilo que o Alex falou, o eco, de vez em quando, ele tem uma janela que é difícil, alguns pacientes que são mais difíceis. Essa série de trabalho aqui pelo BET 2005 viu que o eco, em 6% dos casos, não foi capaz de identificar o HVE por limitação do método, de vez em quando acontece. Em 10%, ele subestimou o grau de hipertrofia ventricular. O eco continua sendo um excelente método para diagnóstico, mas em um subgrupo muito importante de doença, a gente pode perder o diagnóstico se a gente não ficar atento. Esse outro aqui mais evidente, isso já no padrão apical, né, na Yamaguchi, 10 pacientes que tinham suspeita pelo eletro de cardiomiopatia hipertrófica apical tinham um eco normal. E, na verdade, quando iam para a ressonância, o diagnóstico foi confirmado com uma HVE de até 28, justamente naquela região que a janela do eco é mais difícil de enxergar. E para diagnóstico de hipertrófica, a gente tem também uns outros parâmetros que a gente olha fenotípicos além da hipertrofia. Esse aqui é um trabalho mostrando só as criptas miocárdicas. Isso também ajuda a gente, nos casos duvidosos, a gente definir. E a gente consegue visualizar muito bem pela ressonância. Mas, de novo, voltando para aquela diagnóstico e prognóstico, né? O prognóstico, eu acho que é o mais importante do que a gente consegue trazer desses exames, né? A gente sabe que os fatores associados ao pior prognóstico, na cardiopatia hipertrófica, aqueles clássicos que todo mundo conhece, da história de morte súbita, o magnitude da hipertrofia, a arritmia, e uma que é fundamental, que é a presença e extensão da fibrose miocárdica, essa que a gente consegue ver através da ressonância pela técnica do realce tardio. Então, a gente sabe, vendo de dados de literatura, isso aqui de 2002, que o realce tardio está presente em até 81% dos casos de cardiomiopatia hipertrófica. Se a gente for olhar aqui nas setinhas, um pouco de realce aqui que a gente vê, a hipertrofia. Quanto mais hipertrofiado, maior a prevalência do realce tardio. Quando a gente olha, de novo, o realce como um marcador de prognóstico, ter o realce tardio presente está evoluindo mais a mortalidade, né? As pessoas que têm realce no coração, eles morrem mais. Isso com validação histológica também, mostrando que pacientes com realce tardio, eles evoluem mais para óbito e para insuficiência cardíaca, então, marcador prognóstico importante. E um dos slides que eu acho que é bastante importante, os trabalhos publicados em 2014 pelo grupo do Mar, que mais estuda a ressonância em cardiopatia hipertrófica. 1.200 pacientes, o que se achou? Que não só a presença, mas a quantidade de realce tem uma relação muito significativa com desfecho, com morte, né, nos pacientes de cardiopatia hipertrófica. Então, o realce tardio, quando ele era maior do que 15% da massa do ventrículo esquerdo, a gente vê por essa curva aqui, acarretava um risco até 2 vezes maior de morte súbita nessa série de pacientes. Aqui mostrando o exemplo, para não ficar só com trabalho, a gente vê aqui uma hipertrofia septal assimétrica, com a área de fibrose de realce tardio correspondente. Um caso que é bem característico de Yamaguchi, né, a cardiomiopatia hipertrófica apical, que faz um sinal do as de espadas aqui, né, na cavidade parece um naipe de espadas, em 4 câmaras agora mostrando. Isso aqui é um corte. Normalmente, a base ela é mais espessa do que o apical. Na verdade, isso aqui é o apical, isso aqui é a base. Então, vendo como é que inverte esse padrão. E a extensão de realce tardio que a gente consegue ver pela ressonância. Um outro caso com mais exuberante aqui, a gente consegue até ver que ele causa algum grau de obstrução aqui, e o realce tardio correspondente ali na região, isso no eixo curto, uma quantidade enorme de realce tardio. Isso a gente sabe que acarreta um prognóstico muito pior.
E um último caso, um caso extremo de uma hipertrófica que a gente já chama de uma burnout, que é quando fibrosa tanta fibrose que evolui para uma insuficiência cardíaca que destrói o coração todo. Isso também é uma coisa que acontece. Fugindo um pouquinho, indo para outros métodos, na doenças valvares, a ressonância também tem algum papel na avaliação das doenças valvares. Eu coloquei aqui a avaliação de fluxo que a gente consegue fazer. Hoje em dia, a gente tem fluxo de avaliação pela ressonância. Para avaliar a insuficiência aórtica, a gente é muito bem. Para avaliar o fluxo da estenose aórtica, ainda pede o exame para o Alex, porque eles ainda veem melhor isso. Mas o grande papel, de novo, da ressonância para ver isso é na avaliação prognóstica, né? Esse aqui é um trabalho que o Clério, que aqui do DASA também participou, que a presença de realce tardio estava associada a piores parâmetros funcionais do VE nos pacientes que tinham doença valvar aórtica grave, tanto estenose quanto insuficiência aórtica. Na tese de doutorado do Clério, que a quantidade de fibrose ou realce tardio estava associada à mortalidade e recuperação no funcional do VE depois da troca valvar aórtica, mostrando que se a gente faz paciente que tem fibrose no coração, que já tem realce tardio, eles respondem pior à terapia. Indo para as outras doenças, aquilo que o Alex falou mais cedo, na miocardite aguda, a gente vê que tem, esse é o que é o realce tardio cine, a gente vê que tem um realce tardio de um padrão mesoepicárdico aqui na parede lateral do VE, isso aqui um outro também na parede lateral, e uma imagem de edema que a gente consegue ver também caracterizada da miocardite aguda. De novo, realce tardio sendo preditor de mortalidade para a gente poder diagnóstico. Então, além do diagnóstico da gente conseguir, o realce tardio ele é capaz de dizer quais pacientes que têm um pior prognóstico, quais pacientes que vão evoluir pior. Entrando em outras doenças, na cardiopatia restritiva infiltrativa, isso aqui é uma imagem do trabalho publicado no Idiopática, a gente vê o átrio bastante aumentado, o miocárdio espesso, todo infiltrado na histologia. Uma imagem de uma ressonância, não é o mesmo paciente, mas só para dar um exemplo de como a gente vê o aumento biatrial, um coração que ele parece relaxar, parece ser mais duro. Mas, de novo, isso, as técnicas de strain do eco à frente da gente. E na amiloidose cardíaca, que eu acho que a gente tem um papel, e a amiloidose, ainda mais agora, que quem acompanhou no Congresso Europeu, a gente tem terapia surgindo para tratar a amiloidose cardíaca, que muda o prognóstico, e que a gente consegue ver esse trabalho aqui de 2005, mostrando o realce tardio, o padrão característico de realce tardio, o depósito de proteína amiloide ali no sumo endocárdico, ele fazendo um realce que é um padrão de realce subendocárdico difuso, né? Tem um pouquinho de derrame pericárdico, a gente consegue ver. E isso, para quem faz ressonância, isso aqui é uma imagem que chama muita atenção. Eu coloco esse slide aqui para a gente mostrar a comparação. Isso aqui é um realce tardio, um infarto. Isso aqui é um realce normal. É muito diferente. Assim, a gente eu escutei uma expressão uma vez que era um diagnóstico de home run. Eu aportuguesaria isso como sendo a bola na pequena área sem goleiro. Isso aqui a gente não tem como errar. Isso aqui só tem uma coisa que causa isso, esse padrão de realce, que é da amiloidose. Então, a gente consegue ajudar bastante no diagnóstico. Isso, eu traduzo em número, um trabalho aqui de 2008, sensibilidade de 80%, especificidade de 94%, comparado com histologia. Outras doenças, sarcoidose cardíaca, a gente também consegue ver. Esse aqui é um caso extremo, a gente vê que tem um realce tardio de um padrão que ele é transmural, mas ele não respeita território coronariano, ele acomete aquele PET, que eles chamam vários focos, né, de realce tardio, isso aqui é bem sugestivo de amiloidose cardíaca. E, de novo, a gente vendo que a presença de realce tardio no paciente com sarcoidose está associada a um pior prognóstico. Isso é repetido, né? Miocardiopatia não compactada, a gente também tem o critério diagnóstico do eco de 2, o nosso da ressonância de 2.3, mas que a gente consegue ver também, consegue caracterizar bem essa dupla camada aqui que o miocárdio não compactado, que ele tem uma divisão bem certinha aqui, e a parte não compactada aqui embaixo, isso no eixo curto. Entrando mais numa questão que eu acho que é o que a gente traz para frente
dentro da ressonância, fugindo de um pouco do diagnóstico e prognóstico, indo para indicar tratamento, né, para a gente poder ver o que o tratamento faz. Então, esse aqui foi do grupo de São Paulo, do Rachit, a tese de doutorado, se não me engano, da Marli, que pegaram pacientes com distrofia muscular de Duchenne e randomizaram para usar IECA ou não IECA e viram que os pacientes que não usaram, que trataram com IECA, eles tiveram menor progressão da doença, menor fibrose, né? Então, lógico que isso ainda é muito inicial, mas isso é um primeiro passo para a gente ver a ressonância como um marcador para a gente guiar a terapia. E, mais importante do que isso, a gente tem, na hemocromatose cardíaca, a gente faz uma avaliação de um parâmetro que se chama T2 estrela na ressonância cardíaca, que é uma forma da gente correlacionar com a presença de ferro dentro do ventrículo esquerdo. Isso já é bastante utilizado. E isso foi uma coisa da ressonância que mudou o prognóstico de uma forma bem evidente. Isso aqui é um artigo de revisão 2008, lá no Reino Unido. Os pacientes com talassemia, até a gente começar a implementar esse método, da gente quantificar o ferro para indicar terapia de quelação para esses pacientes, eles morriam de sobrecarga de ferro. A partir do momento que a gente conseguiu identificar esses pacientes, eles pararam de morrer. A gente começa a tratar eles precocemente antes disso causar algum problema. Entrando nas considerações finais, eu fiz uma aula aqui, eu acho que deu uma acelerada, fiquei com medo de não dar tempo, que era muita coisa. A ressonância ela tem um papel que é muito importante, tanto para o diagnóstico. O realce tardio é uma técnica fantástica para a determinação de prognóstico dos pacientes. E a gente consegue, na verdade, na prática clínica, a gente consegue ajudar em muitas situações. A gente tem várias técnicas novas surgindo dentro de ressonância, tentando fazer sem contraste, tentando fazer algumas outras coisas. E isso é um outro dado bem interessante da ressonância, que a ressonância não é um exame único, né? A gente não tem... Dependendo da indicação, a gente consegue pesquisar coisas diferentes, a gente consegue trazer informações diferentes. E isso é muito importante no relacionamento mesmo dos médicos, e aquilo que o Alex falou, conversar com a gente para a gente saber o que você está buscando, qual é a resposta que você quer. Acho que eu tinha isso para falar. Obrigado. Parabéns, doutor Felipe Pena, excelente apresentação, e ele racionalizou os métodos já para nós, né? Ele demonstrou a importância da ressonância justamente naqueles momentos em que o ecocardiograma não é tão eficiente, sobretudo em problemas de janela que não depende do examinador, e alguns pacientes realmente têm uma janela difícil. Yamaguchi, por exemplo, eu também já vivi situações em que o eletro era mandatório e o ecocardiograma não havia demonstrado. Isso não tira em nada o mérito da ecocardiografia, tão bem demonstrada aqui pelo Alex, e a ressonância vem com uma contribuição profunda e é um método que veio para ficar, sobretudo na insuficiência cardíaca e, indiscutivelmente, em doença arterial coronária. Prosseguindo, nós vamos ter agora a apresentação de 2 casos clínicos. Quem fará essa apresentação é a doutora Delma Cunha, que é mestre em cardiologia pela Universidade Federal Fluminense, doutora em ciências médicas pela Fiocruz e médica de rotina do Hospital Unimed Rio. Bem, agradeço à Unimed pelo convite. Agora eu entro no mundo real, que é a apresentação dos casos clínicos. O primeiro caso corresponde a um paciente avaliado no Hospital Unimed e o segundo caso, um paciente acompanhado ambulatorialmente. E, no final, poderemos fazer um paralelo entre essas duas situações. Bem, o primeiro caso clínico é um paciente de 23 anos de idade, do sexo masculino, branco, natural do Rio de Janeiro, estudante, deu entrada no hospital, no PA Unimed Rio, da Barra, no dia 28 de 3 de 2017, com uma queixa de dor no peito, falta de ar. A dor torácica era atípica, de intensidade leve a moderada, iniciada às 8h30, em aperto, com alguns episódios de maior intensidade, sem irradiação. Ele tinha história de diarreia de início a 6 dias, com melhora parcial, diarreia pastosa, após o uso de sintomáticos, Repoflor e Imosec.
sem história de hipertensão arterial, diabetes, asma, alergia ou uso de algum medicamento regular. Ao exame físico, esse paciente apresentava um bom estado geral, corado hidratado, cianótico, anictérico, aparelho respiratório normal, sem ruídos adventícios, o ritmo cardíaco era regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas, pressão de 12/8, abdômen inocente, flácido, peristáltico, indolor à palpação profunda, membros inferiores sem edema e panturrilhas livres. A primeira impressão foi que se tratava de uma gastroenterite, o tratamento foi sintomático, Repoflort, Orfan, Luftal, hidratação e alta com orientação. No dia 6/4/2017, o paciente retorna ao PA Unimed, com a dor precordial de início recente a 3 horas, em aperto constante, com alguns episódios de maior intensidade, sem radiação. E aí com uma dispneia em repouso. Relata o retorno da diarreia, refere estresse no trabalho, tinha sido demitido, e o exame físico sem alterações evolutivas. Gastroenterite, ansiedade? Bom, como era a segunda visita ao PA, foi feito eletrocardiograma, raio-x de tórax e solicitado laboratório. O eletrocardiograma do dia 6/4 mostrava uma frequência cardíaca normal, 73 batimentos por minuto, ritmo sinusal e algumas alterações sugestivas de alteração da repolarização em parede anteroseptal e, enfim, nada muito chamativo, mas que merecia atenção. Outro eletro realizado numa sequência, ele mostrava alterações de repolarização de parede lateral, essa onda T apiculada na parede anteroseptal, mantendo uma frequência cardíaca normal. Bom, como o paciente já era a segunda visita ao PA, os marcadores, e com dor precordial e dispneia, os marcadores de necrose miocárdica foram solicitados. E logo, o primeiro marcador, ele apresentava já uma troponina de 4,74, uma CKMB de 55,5 e uma CPK de 613. O eletro continuava apresentando algumas alterações evolutivas, a onda T bastante simétrica e de amplitude aumentada nessa parede anteroseptal. Esse paciente foi repouso no leito, recebeu monitoração elétrica, analgesia e foi encaminhado para o Hospital Unimed Rio. No Hospital Unimed Rio, ele chegou ainda com dor torácica, com as características descritas, sem melhora com Exordil, refere ter feito uso de êxtase há uma semana. Foi feita analgesia, monitoração multiparamétrica e preenchidos os scores e índices de admissão hospitalar. Eletrocardiograma. Continuava com aquelas alterações de repolarização em parede anteroseptal, como vistas anteriormente. Esse um outro eletro, realizado também mostrando essas alterações. Também em sequência, os eletros realizados durante a internação. Aqui, agora em V1, V2, você já começa a perceber uma diminuição de amplitude da onda R. O raio-x de tórax não mostrava alterações muito expressivas. O ecocardiograma realizado sugeria uma possível hipocontratilidade em parede inferior. Esse aqui é um corte de ecocardiograma, um corte transverso, mostrando parede inferior possivelmente com uma hipocontratilidade mais discreta. Bom, então, diante de uma curva de troponina elevada, 4,74, 17, 24, que foi a curva de troponina apresentada durante a internação,
com troponina de pico 25, eletro com alterações inespecíficas de repolarização ventricular, eco sugerindo discreta hipocinesia em parede inferior e relato de uso de êxtase há 3 semanas, optou-se por realizar uma coronariografia diagnóstica. Então, nesse momento, a gente faz uma interrupção para abrir para a discussão. Acho que é o momento chave desse caso. Não é? Um paciente jovem, de 23 anos, apresentando uma dor precordial, alterações eletrocardiográficas mais para o campo da isquemia miocárdica, mas que faz uma curva enzimática importante, curva mesmo, chegando a um pico extremamente elevado. Então, o grupo, sem julgamento, o grupo que acompanhava o paciente, optou pela coronariografia. Então, eu gostaria de ouvir a opinião, o que vocês esperam da coronariografia, se foi realmente o momento certo para fazer a coronariografia. O caso está em discussão. O que chamou a atenção ali é um garoto muito jovem com dor no peito, né? Uma coisa, eu trabalhei muito tempo na emergência, uma coisa que eu sempre falava que assim, dor no peito faz eletro. Acho que sempre tem que fazer um eletro. Dor no peito faz eletro. Sim, dor no peito. Também concordo. Eletro é exame físico. Eletro é exame físico. A extensão do exame físico. Eletro é exame físico. Então, eletro a gente tem que fazer. A ansiedade, tudo bem, faz eletro. E que talvez ele não tivesse esse ido e voltado, né? 23 anos é uma idade muito jovem para a gente. A gente acha que doença coronariana não existe nas pessoas, mas eu tenho uma amostra enviesada, que eu faço também a tomografia, e eu vejo gente jovem chegando com doença coronariana. Então, paciente com dor no peito, né, troponina positiva, déficit segmentar, mesmo que seja um déficit segmentar, ele estava ali na parede inferior, acho que é miocardite, mas eu não consigo colocar minha mão no fogo de perder esse diagnóstico, não tenho o que fazer. Eu acho que a coronariografia está bem indicada. Eu acho que não vai ser, acho que a coronariografia vai vir normal, mas é um exame que eu não posso errar. Eu já trabalho também num outro hospital que a gente já viu acontecer, é uma mulher jovem de 33 anos, isso é uma miocardite, ideal ocluída, e que perdeu tempo de diagnóstico porque era uma ideal ocluída. Então, doença coronariana derruba a gente do cavalo, acho que o doutor Demir vai concordar, é traiçoeiro. Então, subiu troponina, ainda mais fazendo uma curva nessa característica. O paciente que está voltando, que tem um eletrocheto, acho que não tem, posso errar, mas eu erro com cateterismo normal. Eu acho que o seu raciocínio é perfeito, até porque o paciente utilizava drogas, né? E droga pode ir para os dois lados, tanto para um acidente isquêmico quanto para miocardite. E o cateterismo aí, eu concordo com você, que era imprescindível. Tem alguém, Marco Antônio, quer falar? Bom dia a todos. Esse caso é extremamente interessante por tratar-se de um paciente jovem. Mas eu acho que a gente tem que, inicialmente, primeiro, valorizar se ele tem fatores de risco para a doença arterial coronariana. Ele tem 23 anos e, pela história, não tem nenhum fator de risco para a doença coronária. Valorizar a história epidemiológica. Ele tem um relato de diarreia 6 dias atrás. Então, jovem, história de diarreia 6 dias atrás, a gente tem que pensar no acometimento viral miocárdico. Essa é a primeira hipótese, uma miocardite. O ecocardiograma demonstra alteração segmentar, inferolateral, o que pode, com certeza, justificar a troponina, fazer até uma troponina elevada. E, nesses casos, poderia até estar mimetizando o infarto com supra de parede inferior. Miocardite mimetizando infarto com supra de parede inferior. Tem realmente o uso de droga. Mas o mais frequente, para levar a um infarto com uma trombose in situ, é a utilização de cocaína. É o que a gente vê, né? Êxtase, assim, eu acho que é muito raro, eu nunca vi. Então, na minha primeira avaliação, a gente tem que valorizar a história epidemiológica e a presença de fatores de risco. Os exames, como a gente sabe, são exames complementares. Eles têm que complementar o nosso raciocínio clínico. Então, a primeira hipótese para ele é miocardite. Eu não faria a coronariografia de imediato, até porque, na avaliação, pensando no infarto, ele seria um infarto de baixo risco de complicações. Inicialmente, eu faria uma ressonância nuclear magnética. Essa é a minha hipótese. Tudo bem. Vamos ver. Quem mais quer comentar? Eu queria só comentar. Eu não sei se consegue rodar o eco. Concordo
o que o Marco Antônio falou. Em relação ao eco, eu vejo aqui nessa região inferior, às vezes a gente vê na miocardite, o edema, a gente consegue ver até o bidimensional. A gente vê uma área aqui um pouco mais hiperecogênica. Eu entendo a preocupação em você, às vezes, perder um diagnóstico, perder tempo, né, que para a gente é importante em relação ao infarto, mas eu acho que alguns dados jogam mais realmente para a possibilidade da miocardite. Aí depende se o hospital tem rapidamente acesso a uma ressonância ou não também. Porque não é todo hospital que tem uma... Era o hospital Unimed que tinha, tanto o cateterismo quanto a ressonância. Você poderia fazer... Só queria chamar a atenção nisso. Um dado, às vezes, no bidimensional que já chama atenção. Alteração contrátil, hiperecogenicidade na região, e se você fizer um strain bidimensional, deformação, vai mostrar alteração também naquela região. Só complementando, se não tiver ressonância, um outro método complementar, aproveitando que o Ronaldinho está aí, eu acho que é ele que está ali na frente, uma cintilografia... Sim, seria pertinente. Também seria interessante. A gente não pode deixar de avaliar que o cateterismo é um exame que pode ser feito, só que é um exame invasivo, tem algum risco. Né? Sim, com certeza. Mas eu daria preferência a um desses dois métodos complementares. Então, vamos ouvir Ronaldo. Eu queria comentar, antes, acrescentando, eu concordo plenamente com o Marco, eu concordo, inclusive acrescentar o fato do comportamento da dor não foi, em momento nenhum, sugestivo de infarto agudo. Infarto agudo não fica dias doendo. Então, eu acho que era mais um aspecto contrário à doença coronariana. Queria que o Felipe comentasse, que ele está meio tímido ali, por que ele não sugeriu que, em vez de fazer cateterismo, não fizesse angiotomografia coronária nesse indivíduo, já que é tão baixo o risco de doença coronária, e para excluir doença seria muito melhor. Você faz, não é invasivo, você faz, a coronária normal, acabou a discussão. Agora, a questão para a ressonância, nesse caso, ressonância poderia ser positiva nos dois casos, e o que o Marco falou, eu acho que é bem apropriado. Uma cintilografia miocárdica de repouso desse doente afastaria definitivamente qualquer possibilidade daquilo ali ser um infarto agudo e deixaria aberta a possibilidade de ser a miocardite. Realce vai ter nos dois, seja doença coronariana, seja miocardite. Aí vai vir aquela história que um é mais subendo, o outro é mais não sei o quê. Isso aí vive derrubando a gente. Mas eu acho que o caso, como o Marco colocou, é disparado, muito mais provável que seja uma miocardite e deveria caminhar para a miocardite. E acho que num hospital que tem todos os recursos, um exame não invasivo como a angiotomografia tiraria a dúvida, resolveria, não é doença coronária, e aí você seguiria a investigação para a miocardite. Ótimo. O caso clínico é isso, né? A gente tem que apresentar como foi feito, não é como a gente pensa que deveria ter sido feito. Mas acredito que essa discussão que nós estamos fazendo aqui deve ter sido feita lá no hospital, e, enfim, optaram pelo cateterismo e nós estamos sendo fiéis ao que foi feito. Então, vamos rodar o cateterismo para tirar essa dúvida, não é? Bom, então, foi realizado a cineangiocoronariografia no dia 6/4/2017, e a cineangiocoronariografia mostrou coronárias normais, aqui uma coronária direita, e mostrou uma ponte intramiocárdica na descendente anterior, terço proximal, como vocês podem ver aqui, e ausência de lesões obstrutivas. Realizou em sequência a ressonância magnética. E a ressonância magnética, então, mostrou realce tardio, poupando o endocárdio, tá? Em áreas de parede septal, aqui um corte inferior, mostrando as áreas de fibrose nessa região, tá? Conforme vocês podem ver. Uma fibrose que foi considerada de grau moderado, não apresentou sinais de remodelamento, sem disfunção do ventrículo esquerdo e com uma fibrose em torno de 15% da massa do ventrículo esquerdo. Delma, o Felipe gostaria de comentar a ressonância? Não é, Felipe?
Na verdade, assim, essa é uma ressonância que a gente olha, o Ronaldo falou aqui, deixa na dúvida não, essa aí é bem característica mesmo de padrão não isquêmico. Pegando a parede inferolateral ali, é muito mais prevalente ali, se a gente olhar naquele primeiro corte lá à esquerda embaixo, do 3 câmaras, pegando bem a parede lateral e proapical ali, ele não respeita território coronariano, ele vai e volta, isso é de miocardite. O que é interessante falar é que, assim, isso é realce tardio, de vez em quando a gente confunde um pouquinho realce tardio com fibrose. Na verdade, realce tardio é um substituto de fibrose, mas nessa situação, eu não sei exatamente se foi na fase aguda essa ou não. Foi bem na fase aguda, bem na fase aguda, isso pode ser edema também. O edema também faz um realce. Isso depois que a gente repete essa ressonância depois de um tempo, isso aí pode regredir, né? Então, não é necessariamente igual a fibrose. E isso é um marcador prognóstico, né? E diagnóstico também. Isso aí a gente... Essa está bem bonita, bem característica mesmo. Bom, evolutivamente, o eletrocardiograma, que apresentava aquelas alterações em parede anteroseptal, começa a mostrar sinais de melhora. Esse daqui, na verdade, é anterior, onde ele tem aqui uma pequena onda R em parede anteroseptal. Esse aqui, na sequência, ele seria antes. Bom, esse paciente foi, então, com esse diagnóstico, ele obteve alta, né? A medicação usada para ele para impedir remodelamento foi o IECA e o beta-bloqueador, e ele fez uma ressonância de controle no dia 4/7. Na verdade, esse slide, então, é o seguinte: o tratamento recebido por esse paciente durante a internação foi IECA e beta-bloqueador, e ele foi orientado para o acompanhamento ambulatorial com cardiologista. Nesse acompanhamento de sequência, ele fez, em julho de 2017, uma nova avaliação da ressonância magnética, que mostrou uma redução da massa, da fibrose, né, de 15% para 9% em relação ao exame anterior. Tá? Nos mesmos segmentos. E esse paciente manteve-se em acompanhamento ambulatorial. Fração de ejeção ok. E, no ano de agora, recente, em 2018, 12/4 de 2018, outra ressonância, em que você já observa melhora daquele padrão, e apenas uma fibrose agora de 6% da massa do VE. Sem disfunção e sem sinais de remodelamento. Então, antes de passar para o segundo caso, né, vamos comentar sobre a ressonância, porque eu acho que tem um dado interessante. Esse caso tem uma série de ressonâncias, foram 3 ressonâncias, mostrou uma redução da área de fibrose, quer dizer, mostrando a ressonância como método de acompanhamento em miocardite. Não há muitas publicações sobre isso. A miocardite, o tempo de manutenção do tratamento, alguns estudos falam em 6 meses, alguns falam em 1 ano, e será que não teria que ser toda a vida? Enfim, há uma discussão enorme sobre manutenção do tratamento, quando voltar aos exercícios. A maioria dos trabalhos fala em 6 meses, mas não há uma segurança para 6 meses, entre 6 meses e 1 ano é um período, uma margem duvidosa, reabilitação cardíaca e, atrás de tudo isso, a ressonância como forma de acompanhamento. Quer dizer, um exame relativamente caro, não é? Então, vamos ouvir o especialista em ressonância a respeito disso e depois a plateia, porque essa é uma área que nós precisamos fazer muitos estudos, considerando que a miocardite pode ser a miocardiopatia dilatada de amanhã. Se você não detecta e não acompanha adequadamente os mecanismos imunopatogênicos que nós vamos discutir no final das apresentações, mostram que o indivíduo pode reativar. A reativação é uma realidade. Então, temos que estar muito atentos e o acompanhamento é fundamental. Então, vejamos agora a ressonância, depois o eco e a posição da plateia, para nós passarmos em seguida para o segundo caso. Então, a ressonância, ela é isso que o doutor Demi falou, na verdade,
a gente acrescenta, primeiro o diagnóstico, né? Esse é um caso clínico ali que a ressonância, antigamente você tinha aqueles critérios diagnósticos, precisava de biópsia, de não sei o quê, e nada de mais disso. Hoje você confirma, você virtualmente confirma o diagnóstico com a ressonância, com aquele padrão de House tardio, a gente não tem dúvida. E aí, na verdade, a ressonância seriada não seria talvez a melhor estratégia, né? Eu acho que nesse caso que a gente fez uma do diagnóstico do agudo, a gente tem uma quantidade de realce que pode ser um realce edema junto com fibrose ali, porque está muito na fase aguda. Repetir depois de 4 semanas, 8 semanas, para a gente repetir e ver realmente qual é o grau real de fibrose que ficou nesse coração. Eu acho que seria uma estratégia mais conservadora, assim, do ponto de vista de uso racional dos métodos. Em relação a a fibrose saiu de 6% para 9% de um ano para o outro. Isso aí é a margem de erro do Datafolha e do Ibope, né? Porque, se dependendo de como a gente medir como é que eu cortei ali, eu pego um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, eu acho que o papel nesse diagnóstico, nos o prognóstico, né? A gente já tem trabalho com esse padrão, esse tipo de miocardite, que não cursa com disfunção, que tem pouco realce tardio, tem um prognóstico de longo prazo que é igual ao de uma pessoa comum, né? Na verdade, esse rapaz ele vai morrer do que a gente morre lá na frente, de câncer e de infarto. Ele não vai morrer de uma miocardite por uma complicação dessa. É um subgrupo muito pequeno que faz. Mas acho que é isso. E depois, guiado por sintoma. Ele voltou a ter sintomas semelhantes, não sei o quê, uma ressonância de novo consegue ajudar, porque a gente tem técnicas que a gente usa para ver se tem edema de fato, se é agudo de fato, ou se é a cicatriz do que ele já teve. Mas eu não ficaria repetindo, repete todo ano a ressonância de 6 meses. De vez em quando a gente pega isso lá na clínica, 6 meses tem uma ressonância, 6 meses tem uma ressonância, 6 meses o exame está igual, o exame está igual, o exame está igual, o exame está igual. Não teve nada diferente, não vai mudar. Bom, excelente caso esse, até para a gente ilustrar o que as técnicas de imagem podem oferecer. Em relação ao eco, foi detectado, nesse caso, uma alteração segmentar, mas nem sempre a gente consegue, na miocardite. Alterações de 6%, 9%, o eco não é capaz de detectar. E, além disso, a avaliação segmentar é uma avaliação subjetiva. Então, eu enxergo o outro... Enfim, como é uma alteração muito sutil, não é transmural, é uma coisa que gera realmente dúvidas e pode ter variação. O que eu chamei a atenção na minha apresentação, e eu reforço aqui, é que nós temos técnicas hoje objetivas e mais sensíveis ao eco que são capazes de detectar alterações de deformação miocárdica, que são muito mais sensíveis, que é o strain bidimensional. Existem trabalhos mostrando correlação do strain bidimensional, regional e global, com grau de realce tardio e de fibrose em estudos histológicos. Então, eu acho que é uma técnica sensível. Não vou dizer que é mais barata, porque, na verdade, ela realmente tem um custo menor, mas, atualmente, ela não está no rol da ANS. Então, esse é um problema a mais, né? Mas eu acho que, em breve, ela estará. Então, pode ser uma técnica para segmento desses pacientes, não invasiva, e que vai ser, com certeza, mais barata e vai ter a possibilidade de, em dados numéricos, você acompanhar esses pacientes. Mas, hoje, realmente, para alterações de 6%, 9%, só com análise segmentar, eu acho que fica muito difícil da gente avaliar. Muito bem. Alguém na plateia quer se manifestar? Não. Então, agradeço a atenção. Vamos passar para o segundo caso, que também é breve, para depois nós fazermos a discussão final. Eu acho que... Deixa eu só ver aqui. Identificação. Esse paciente, a identificação dele não está aqui, mas é um paciente acompanhado ambulatorialmente, de 54 anos de idade, um advogado, que procura um consultório de cardiologista de rotina, referindo palpitações, sem dor precordial e sem nenhum outro antecedente de doença prévia. Paciente com excelente condição física, fazia exercício regularmente e procurou o consultório por queixas de palpitações. Ao exame físico, ele tinha um ritmo regular em 2 tempos, não era hipertenso, 12/8 de pressão, todos os exames de laboratório sem alterações, o eletrocardiograma dele na primeira consulta era normal, mas como ele tinha uma queixa de palpitações e era uma pessoa que fazia exercício de forma bastante regular, foi pedido um Holter,
de 24 horas, e esse Holter mostrou uma frequência média de 77, máxima de 111, uma mínima de 53, e no Holter foi evidenciado um bloqueio de ramo esquerdo intermitente e uma ataque atrial não sustentada que ele fazia durante as 24 horas. O ecocardiograma desse paciente tinha uma fração de ejeção normal, disfunção diastólica grau 1 e movimento paradoxal do septo. Apesar desse eletro normal no consultório, na primeira consulta, ser normal, ele tinha, no eco, provavelmente, ele fazia um bloqueio intermitente, já era possível perceber esse movimento paradoxal do septo. Uma esclerose valvar aórtica leve. Então, para esse paciente foi solicitada uma cintilografia com angipiridamol e foi normal a cintilografia. Mas, no teste ergométrico, primeiro ele fez o teste ergométrico, e no teste ergométrico comum ele fazia um bloqueio de ramo esquerdo, frequência dependente. Não era o tempo todo, mas quando aumentava a frequência cardíaca no teste ergométrico, ele apresentava BRE. Então, por conta disso, foi realizada a cintilografia, que inicialmente foi normal. Isso foi em 2014, esse paciente foi orientado, em 2015 ele volta sem dor torácica, faz os exames de rotina, o eco continua com as mesmas alterações e o teste ergométrico também, ele continuava com uma boa aptidão cardiorrespiratória, foi pedida uma nova cintilografia, e a cintilografia, dessa vez, em 2015, um ano depois, mostrou uma discinesia apical, uma hipocinesia das demais paredes e um defeito de perfusão persistente em paredes inferior e apical. O eletro desse paciente, inicialmente, era esse, com alterações de repolarização em parede anteroseptal, mas não tinha bloqueio de ramo esquerdo. Um outro eletro de sequência também mostrando essas alterações aqui na parede anterior, anteroseptal e anterior. E, finalmente, numa das consultas, um eletrocardiograma agora com um bloqueio de ramo esquerdo persistente, detectado na consulta habitual de rotina, né, um bloqueio de 3º grau. Esse paciente, o ecocardiograma realizado nessa situação, mostrava já também área importante aqui de fibrose em parede inferior, inferolateral, mostrava insuficiência mitral e um aumento dos diâmetros e dos volumes cardíacos. A imagem não está de muito boa qualidade, esses são os exames que ele levava na rotina para avaliação, a análise dos volumes ventriculares, da planimetria, do ventrículo esquerdo. Então, esse paciente foi para a cintilografia, conforme eu tinha dito, a cintilografia nitidamente, mostrando os defeitos de perfusão, parede inferior, de forma importante, nitidamente. E aí, por se tratar de um paciente jovem, que faz exercício físico de rotina, saudável, foi solicitado uma cineangiocoronariografia. Então, agora eu acho também interessante nós pararmos para refletir, né? E agora é diferente, é um caso de um paciente de 54 anos, que procura por palpitações e se detecta um bloqueio de ramo esquerdo intermitente, esse bloqueio se torna persistente, esse bloqueio de ramo esquerdo merece respeito, mas não tem dor precordial em momento algum, não tem nada de virose, não tem nenhuma história, digamos assim, patológica pregressa que justifique. Então, diante disso, foi pedida a cineangiocoronariografia. Está em discussão. Era para pedir? Não era? Nós vamos encontrar o que nessa cineangiocoronariografia? É um momento para nós nos posicionarmos. Vamos à mesa, então, Felipe. Ele tinha aquela cintilografia alterada, eu queria até perguntar depois ali para o Ronaldo se o Prona melhorou ali ou não? Não. Que tinha realmente um defeito. Eu acho que a gente CAT direto nesse paciente, que é assintomático, eu acho que nessa situação aqui, eu acho agora que é um pouco demais.
A gente tem um método, se a gente quer excluir doença coronariana, hoje em dia a gente tem um método que é não invasivo, que é muito mais como é que se diz? Muito não invasivo, muito melhor que eu ia falar, mas não é melhor, mas enfim. Que é a angiotomo, né? Uma angiotomografia de coronária, a gente pega coronários normais e a gente exclui se aquela região ali de hipocinesia. Agora, o que chama a atenção é que a cintila é discordante com o eco, né? A cintila tem hipocinesia, o eco não viu. O eco tinha bloqueio de ramo esquerdo, movimento paradoxal do septo, mas não tinha não tinha hipocinesia, nem conseguia, efeito de fibrose. Não tinha hipo. E a cintila viu a hipo. Então, assim, esse acho que é um caso que a gente não está, pelo menos eu aqui, olhando aqui o que eu vejo, ainda não tenho certeza do que é. Não, igual o outro, eu tinha certeza que era miocardite desde o começo. Aqui eu estou ainda, vamos ver. E o outro era fácil. Então, de repente, esse angiotomo, se tiver a ideia, foi excluir doença coronariana, assim, o clínico ali na frente, quero excluir doença coronariana, acho que o método não invasivo de escolha nessa situação seria um angiotomo, nesse momento. E agora, se eu quero entender melhor um pouquinho como é que essa parte estrutural do coração, aí a ressonância também ajuda. Mas eu não teria feito CAT direto, não. Acho que, de repente, o angiotomo para excluir, para afastar. Na verdade, assim, me faltou um pouco o eco para também comentar, mas eu concordo, acho que tem que ser estudado, e eu acho que o angiotomo seria realmente uma primeira opção. Então vamos ouvir agora na plateia quem quer se manifestar. Ele tinha o problema desse paciente, se ele tivesse isquemia na cintilografia, ninguém tinha dúvida que tinha que fazer cine-anjo, mas ele não tinha isquemia, ele tinha um defeito persistente. Mas só excluir também não é o caso, porque ele pode ter tido um evento antigo, enfim, e que ficou difícil a decisão. Então, por isso que é colocada em discussão. Alguém quer falar, Eduardo? Bom, vocês me perdoem se minha pergunta não for pertinente, porque eu não sou cardiologista. Mas é um paciente que é ativo, faz exercício, não tem queixa de dor, é sugestiva de insuficiência coronariana, não é diabético. Não é diabético. Isso não é doença infiltrativa, não? Pois é uma possibilidade de se pensar, né? Mas quem faz doença coronária sabe de uma coisa, que a dor é só a ponta do iceberg. A gente, se basear só na dor, a gente vai fazer pouco diagnóstico. Então, é um conjunto de coisas que está em questão nesse caso. Quer dizer, temos que pensar em miocardite? Temos que pensar em doença coronária? Temos. Agora, enfim, qual a melhor maneira? Já foi falado aqui, a angiotomografia era uma boa pedida? Era. Você ficaria, se ela fosse normal, ficaria tranquilo. Enfim. Está em discussão, vamos ver o que aconteceu com o caso. Alguém mais quer manifestar? Porque nós temos uma questão de tempo também. Só estão me lembrando ali. Só a questão de que, na verdade, a análise da cintilo só foi feita ali, a perfusão. Não está nenhuma informação sobre a alteração de contratilidade que poderia bater. Acho estranho que esse paciente, em 2014, tenha uma cintilo normal e tempos depois aparece uma cintilo com infarto na parede inferior, com o defeito do septo, eu vou atribuir ao bloqueio de ramo esquerdo, embora não tenha como interpretar, quer dizer, e lembrar que, ao contrário da ressonância, a cintilo não tem como diferenciar o defeito fixo, se aquilo é um infarto, se aquilo é doença infiltrativa, se aquilo é qualquer outra coisa. Então, eu concordo com o Felipe que, tendo disponibilidade de um exame não invasivo antes do que a coronariografia, eu teria optado porque esse paciente, no momento, está naquele momento de decisão que, primeiro, tem que dizer isso é doença coronariana ou não é, e aí continua a investigação. E, para isso, a angiotomografia seria suficiente. Mais alguém? Só comentar assim, a discinesia também é uma coisa que seria estranha para infiltrativo. Quer dizer, só um comentário, não foi mostrado ali, como você disse, mas é um dado que também sai um pouco dessa linha. São várias questões aí que nos deixam mesmo assim perplexos. Por exemplo, o eco era inteiramente normal. Em menos de um ano ele tinha disfunção. A cintila era inteiramente normal, feita no mesmo lugar pelos mesmos examinadores. Não é? Então, assim, a gente não vê isso normalmente. Por isso que o caso foi trazido, porque ele sem mudar sintoma, não refletiu em nada em sintoma. Fala, Marco. Ademir, realmente o caso é muito interessante, porque é um homem jovem, sem fator de risco para a doença coronária, que tem métodos complementares discordantes, né?
Mas ele já tinha bloqueio de ramo esquerdo, não tinha? Ele começa a história com BRE, não é? E depois fica completo. Na primeira consulta, ele não tinha BRE. Ah, não tinha? Não, o Holter mostrou um BRE intermitente. Frequência dependente. Frequência dependente. O teste ergométrico, frequência dependente. Ah, tá. E o Holter fazia, alternava ritmo normal com... Porque eu estava pensando aqui na miocardiopatia induzida pelo bloqueio de ramo esquerdo. Tem sido descrita recentemente, alguns trabalhos, já tem evidência científica sobre isso, mas ele não tinha bloqueio de ramo esquerdo prévio. Mas depois se tornou fixo. O bloqueio dele ficou fixo. Se tornou fixo e aí não saía mais. Então foi... Eu também concordo com uma avaliação não invasiva, vou com o Felipe e com o Alex. Agora, o estranho, assim, para uma doença infiltrativa, o eco não mostra. Não tem, porque no eco ele consegue dizer, tem aspecto infiltrativo aqui do septo, ele não tem uma disfunção diastólica com padrão restritivo. Estranho, né? O quadro clínico dele não é de uma doença restritiva, a clínica do paciente, o exame físico. Olha, até não vou me surpreender de ser um CAT normal, hein? Vamos, então, prosseguir? Bom, aí foi-se para a ressonância magnética. A ressonância magnética mostrou volumes aumentados, dilatação importante do ventrículo esquerdo, contração assincrônica do VE, uma disfunção sistólica de grau moderado, mais por assincronismo da contração que por hipocontratilidade, ventrículo direito normal. E um realce tardio, mostrando região de fibrose e necrose na camada mesoepicárdica do VE, sugestivo de injúria miocárdica não isquêmica, compatível com episódio prévio de miopericardite aguda. Então, como vocês veem, quer dizer, o paciente não tinha um passado de virose, que ele soubesse, não. Quer dizer, ele abre o quadro e nós só vamos saber que ele tem miocardite depois da ressonância. Passou pela dúvida de doença coronária, foi esclarecida, mas a realidade é o que nós estamos vendo aqui. É interessante dessa ressonância, na verdade, não tem imagem, né, para mostrar. Essa não tem, porque era paciente ambulatorial. Não, isso sem problema. Na verdade, o que a gente tem, assim, essas miocardites, na verdade, a gente acaba na prática, a gente consegue ver dois subtipos, né? A gente tem aquele paciente que foi o primeiro caso, que é um paciente que faz uma miocardite aguda, que chega com dor torácica, que faz um diagnóstico diferencial com doença coronariana, com síndrome coronariana aguda, que eletro alterado, troponina sobe, chega aquela dor no peito. E você tem um outro padrão de miocardite, que é esse do paciente que ele evolui com uma insuficiência cardíaca, indolente, ele chega no consultório e opa, tem uma insuficiência cardíaca, e que não teve nenhum pródromo antes, né? E a gente costuma ver esse padrão de realce, ele consegue ajudar um pouquinho na gente nessa região, nessa situação, pelo seguinte: nesses casos com uma dor, que fazem dor diagnóstico na sala de emergência, o realce costuma ser mais ali na parede infralateral. E esses casos que tem um quadro de insuficiência cardíaca que abre, que é descoberto depois ambulatorialmente, a gente costuma ver mais realce no septo, né? Isso tem a ver com o tropismo do vírus, do subtipo, é mais herpes num, mais coxsackie no outro. Tem alguns trabalhos mostrando isso. E, de novo, a gente consegue, com essa informação de realce tardio, ter um dado de prognóstico, né? Que é interessante, que a ressonância consegue ver nessa situação. Bom, exatamente esses dois casos foram trazidos até para que se pudesse discutir esses dois contrapontos, né? Um jovem de 23, um homem de 53, um diagnóstico pela ressonância de uma miocardite, realce tardio, um paciente de 53 com essas alterações, realce tardio, uma miocardite, perimiocardite, sem uma história epidemiológica característica, como o primeiro, né? E muitas dúvidas aqui a respeito da condução e do prognóstico desses dois pacientes, considerando o diagnóstico de uma miocardite. Por exemplo, o prognóstico deste paciente, o 53 anos, com já esse grau de disfunção, né? Bloqueio de ramo esquerdo, e com essas alterações importantes na ressonância magnética. Na verdade, eu tinha até preparado
Esse paciente aqui, ele foi feito também depois do resultado da ressonância, sorologia para investigação de doenças sistêmicas. Como era um paciente que não tinha uma história epidemiológica aguda, ele foi colocado na reabilitação cardíaca, recebeu terapêutica anti-remodelamento cardíaco, IECA e beta-bloqueador. E, enfim, eu preparei algumas coisinhas rápidas só para lembrar e tentar relacionar com os casos sobre a questão da miocardite. A miocardite, então, conforme a Organização Mundial de Saúde, é definida como uma doença inflamatória do miocárdio, caracterizada por critérios histológicos, imunológicos e imunohistoquímicos, né, com uma epidemiologia importante, porque tem alto impacto na mortalidade e morbidade, pela possibilidade de morte súbita, insuficiência cardíaca, síndrome de dor torácica, com uma prevalência aumentada, elevada, né, que acomete pessoas, crianças, no primeiro ano de vida, e é alto esse acometimento, diminui no final da infância e tem um pico aos 20 anos. Né? E a verdadeira prevalência da miocardite está subestimada, porque esses pacientes não vão para a biópsia endomiocárdica, você não tem um método padrão ouro para acompanhar esses pacientes. Né? Existe uma falta de estimativa assim, integrada para avaliar a prevalência, porque os estudos são muito série de casos, né? Mas a terceira causa de morte depois da cardiomiopatia hipertrófica e doença arterial coronária, né? E, enfim, o agente etiológico pode variar de vírus, bactérias, parasitas, toxinas, drogas, né? Mas, na verdade, você tem sempre um gatilho interno com uma resposta autoimune exagerada ou, às vezes, inadequada. Né? Os vírus mais frequentes, o parvovírus, herpes vírus humanos, os enterovírus, o Coxsackie-B. A virologia moderna e técnicas moleculares demonstram que o adenovírus, o parvovírus, o enterovírus são comumente identificados na miocardite, que o enterovírus, incluindo o vírus Coxsackie, ele é um vírus lítico sem envelope que abriga no seu capsídeo um genoma composto de RNA de cadeia simples, e que teve seu genoma identificado de 15% a 30% em miocardite e 7% a 30% nos casos de cardiomiopatia dilatada. O vírus Coxsackie entra no hospedeiro através do trato gastrointestinal, utilizando o receptor Coxsackie adenovírus, uma proteína transmembrana de adesão. E o mais importante, lembrar, e que eu acho que é importante nesses dois casos, né, a patogênese da miocardite ligada ao sistema imunológico, né, em 3 momentos. No primeiro momento, quando o vírus penetra no miócito, via corrente sanguínea, hematológica ou linfática, agride diretamente o miócito, né, com liberação de toxinas, estímulo de linfócitos B e T, e essa luta para eliminar o vírus. Depois, uma segunda fase em que o seu organismo utiliza de uma resposta imune adquirida e, dependendo desta resposta, a evolução para a forma dilatada e a piora do prognóstico. Lembrando do critério de Dallas para o diagnóstico da miocardite, mas que isso a gente só vai obter com a biópsia endomiocárdica, que não é indicada de rotina, só nos casos especiais de pacientes que estão desenvolvendo uma disfunção grave, que não responde ao tratamento clínico habitual, às medidas de rotina. E a biópsia endomiocárdica, baseada apenas nos critérios de Dallas, também elas deixam dúvidas em função da variabilidade de achados que pode ser encontrados. Então, geralmente, essa biópsia endomiocárdica ela deve estar associada sempre aos estudos imunohistológicos para que possa aumentar a acurácia. As indicações para a biópsia endomiocárdica são classe 1 e nível 2 de evidência, porque continua sendo um método invasivo, não é feito de rotina, apenas nos grandes centros, mas que nos grandes centros especializados, o risco de complicações chega em torno de 1 em 1000, não é tão grande assim,
E o que se pensa atualmente é que possa se desenvolver equipes especializadas para que a biópsia possa ser realizada nos casos devidamente indicados, porque o tratamento, a sobrevida e o prognóstico vai depender exatamente do que você vai identificar como possibilidades terapêuticas. O tratamento da miocardite ele depende de uma série de coisas, ele depende do agente etiológico, ele depende da forma clínica de apresentação da doença. E, nesse caso do paciente, daquele paciente que a gente fala, que nós apresentamos no primeiro caso, o uso de drogas ilícitas também provocando a cardiomiopatia, né, por um estresse oxidativo, disfunção mitocondrial. E aqui os algoritmos de tratamento para os pacientes com miocardite, que vai depender do quadro clínico, né, se ele tem uma disfunção importante ou não, se ele está estável hemodinamicamente, o tipo de tratamento, que tem importância porque as drogas vão impedir remodelamento, elas vão ter importância na evolução clínica desses pacientes, e o segmento de um paciente estável, como é que você vai proceder. O tempo já está esgotando, mas, na verdade, o alvo terapêutico, então, da miocardite é o tratamento específico do agente etiológico pela biópsia, nos casos indicados, a terapia imunossupressora para controle da agressão inflamatória, a terapia antiviral e o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, da disfunção e do remodelamento. Aí você tem os tipos mais comuns de endocardites encontradas, a miocardite por células gigantes. Quando você suspeita de uma miocardite de células gigantes, paciente que não responde a tratamento clínico, que faz bloqueios AVs importantes, então, para esse paciente, se você quer melhorar a sobrevida, um paciente que geralmente acaba no transplante cardíaco, você precisa realizar a biópsia para fazer o diagnóstico. Um outro modelo é a sarcoidose, que também, se você tiver uma identificação pela biópsia, o tratamento com corticoide melhora o prognóstico, que é uma doença sistêmica com risco de síncope, taquiarritmias graves e necessidade de... Então, o tempo está... Muito bem. E aqui, só para encerrar, e aqui a minha opinião a respeito dos dois casos é o seguinte: considerando a patogênese da miocardite e a possibilidade desse vírus fazer uma agressão inicial ao miócito e depois poder estar dentro desse miócito, o genoma viral dentro do miócito, qual a possibilidade desse paciente evoluir e reativar essa miocardite posteriormente. Então, não seriam as miocardiopatias dilatadas, que nós encontramos em alta prevalência hoje, sem causa aparente, não poderiam ter sido uma dessas miocardites diagnosticadas previamente, como do primeiro paciente e desse segundo paciente? Como vamos proceder no acompanhamento, no segmento dos pacientes com essa história clínica, né? Então, essa é a questão. Quero agradecer a todos a presença, doutora Adelma, pela brilhante apresentação, a excelência dos casos, a Unimed Rio por ter propiciado um tratamento de excelência a esses pacientes. Eu também termino dizendo que uma instituição, quando faz o que a Unimed Rio está fazendo agora, para refletir sobre os caminhos científicos, sobre a racionalização de métodos, na verdade, ela está caminhando, ela está avançando quilômetros para atingir a excelência tão buscada por todos nós. Muito obrigado a todos. Vamos para o coffee break.